Juros simples e taxas equivalentes. Então, o primeiro conceito que ela falou foi o que? Capital é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, compra ou aplicação. No caso, se você estiver comprando, você vai pagar, né? Seu capital que você está pagando, ou se você estiver aplicando, vai ser o capital que você vai estar investindo. O valor que você vai estar investindo vai ser chamado de capital. Então o capital também tem como é? O capital também é denominado como valor presente, que é o VP, ou valor atual, VA. Porque nas calculadoras, principalmente na calculadora financeira, que ela apresenta vários exemplos lá, como está em inglês, né? Aí usa normalmente VP e pode se encontrar também VA para denominar o que é capital. Como a gente vinha lá na quarta série, que era o capital inicial, né? Era o dinheiro inicial. Também ela fala do conceito de juros. Os juros são as compensações financeiras nas operações realizadas, representando um acréscimo. Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso de um pagamento de uma prestação ou também uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, se a gente tem o capital, que é o valor inicial, e a gente tem um juro, que é o acréscimo em cima desse capital devido à transação financeira, quando a gente junta os dois, nós temos então o montante. Então, o montante é a soma do capital com os juros. O montante também é conhecido como valor futuro. Na língua inglesa, pode ser chamado de future valore, indicando nas calculadoras financeiras por FV. Então a questão aqui não é a pronúncia, né? E sim, identifica lá na tecla da calculadora financeira, o F e o V está falando do quê? Do montante, que é conhecido também como valor futuro. E aí, com esses conceitos básicos, a gente já consegue lembrar ou relembrar do primeira formulazinha que a gente vê lá quando a gente tem o primeiro contato com matemática financeira, no primeiro grau ainda, que é a fórmula do juros simples. Só que no tempo lá eu acho que o professor de matemática sempre usava no lugar do N para o período o T de tempo. Aí ficava juros é igual a CIT, né? E aqui no nosso caso vai ser juro vai ser igual a C, que é a capital inicial, vezes o I, que é a taxa, vezes o N, que é o período. Então, basicamente, para se achar o juro. E outra coisa, no juros simples é sempre calculado em cima do capital inicial, em cima do C. E aí a fórmula é C vezes I vezes N. Onde N é o período que lá antigamente era o Tzinho. Vamos ver aqui um exemplo. Maria emprestou 1.500 para pagar após 4 meses, com uma taxa de 2% ao mês, no regime de juros simples. Quanto Maria pagará de juros? Então nós temos aqui, ó, capital C, 1.500, a taxa 2%. E aí a gente pode estar na forma percentual. Para a gente colocar na fórmula dos juros, a gente pode transformar a porcentagem do valor percentual em valor unitário, que basicamente é dividir por 100. Então 2% é a mesma coisa que 0,2 ao mês. O N, que é 4 meses, então é 4. E a gente pega e aplica na fórmula. Então, se a fórmula é J igual a C vezes I vezes N, então J é os juros que a gente quer. O C, que é o capital, é 1.500, vezes o 0,02, que é a taxa I, vezes 4, que é o N, que é o período. Resolvendo a multiplicação, nós vamos ter então que os juros é 120. O montante ou valor futuro. O montante ou valor futuro corresponde então ao capital inicial, né, mais o juro produzido em certo período. Ou seja, que uma das características do estudo da matemática financeira é que todos esses cálculos matemáticos estão sempre dentro de um período. A parte do tempo é muito importante. Então nós temos que, se a gente está dizendo aqui, ela disse antes, o montante
é igual ao capital mais os juros. E a gente já sabe qual é a fórmula dos juros, que é CI vezes N, onde C é o capital, o I é a taxa e o N é o período. Se a gente então substituir o J de juros pela sua fórmula, nós teremos então o quê? Que o montante é igual ao capital inicial mais o capital inicial vezes a taxa vezes o período. Colocando o capital em evidência, nós teremos a segunda fórmula, né? Tem a fórmula dos juros e agora nós temos a fórmula do montante, que é C de capital vezes, dentro de parênteses, 1 mais I vezes N, onde o I é a taxa e o N é o período. E aí, nós vamos aqui, que ela também falou, já deu a introduçãozinha do que é juros, apresentou ou relembrou a fórmula dos juros e a fórmula do montante, e agora ela faz uma lembrança também da taxa de equivalência em juros simples. Então, ó, se a taxa está ao mês, o prazo expresso em anos, faz então necessário que se transforme o prazo em meses para se poder trabalhar com a taxa em ano. Ou seja, ou transforma a taxa apresentada em anos, ou então o período transforma em mês. No nosso caso, sempre é melhor trabalhar trazendo para o menor valor, né? Se tiver mês e anos, transforma tudo em mês. Então, só para lembrar, na realidade comercial, né, na matemática comercial e financeira, o mês ele tem sempre 30 dias. Ou seja, não importa se é um mês de 31 ou se é um mês de 28 dias. Para os cálculos no comércio, o mês sempre vai ter 30 dias. O ano 12 e 12 meses, né? E um ano vai ter 360 dias. Não vai variar, 365 dias e 6 horas, né? Lá da geografia. O ano comercial é 360. O bimestre é 2 meses, o trimestre 3 meses e um semestre 6 meses. Então, a série de juros simples, então é quando a gente vai pensar, para quando for ver lá, ela for falar em empréstimo, em financiamento, e a questão das tabelas price e tal, que é as parcelas de financiamento, parte das séries de juros, simples ou composto, né? Então, a série de juros é basicamente calcular parcelas em operações que necessitam dividir o empréstimo ou a compra em parcelas, né? Se existisse esse parcelamento de juros simples, nós teríamos mais ou menos isso, para entender. Precisamos, então, a forma do montante é C vezes 1 mais I vezes N, onde o M é o montante, o C é o capital, o I é a taxa e o N o período. Que também a gente pode isolar o capital, que aí vai ficar o quê? M de montante sobre 1 mais I vezes N. Então, cada parcela ou prestação são pequenos montantes. Então, para a gente poder achar o capital, por exemplo, capital inicial, nós iremos calcular a prestação. A prestação a gente pode tratar para a gente poder aplicar a fórmula como se cada montante, cada parcela, fosse um pequeno montante referente àquele período. Por exemplo, no período 1, a gente vai ter uma parcela. Então, a gente vai tratar ela como o montante do período 1. No período 2, por exemplo, se for parcelado em 3 meses, no mês 2, a parcela 2 vai ser o montante 2. E no mês 3, a parcela 3 vai ser o montante 3. Se a gente pensar desse jeito, a gente pode generalizar. Tá aqui que eu falei, né? Então, o período inicial, que é o 0, é quando você pega o empréstimo, se você estiver fazendo empréstimo, ou aplica o seu dinheiro se você estiver fazendo uma aplicação. Então, no mês 1, seria o período 1. Nós teremos um montante, ou uma parcela. No mês 2, nós teremos a parcela 2, ou o montante 2. E até chegar nas parcelas finais. Então, considerando que cada parcela gera um capital, nós podemos, então, usar a fórmula. Capital 1 é igual ao montante 1 dividido pelo parêntese que já está para vocês verem aí. No capital 2 é o montante 2, no capital J é o montante J. Se a gente pegar e organizar esse somatório para estabelecer uma fórmula para a série de juros simples, nós teremos então o quê? Se o capital total é o capital 1 mais o capital 2 até o capital J, ou seja, onde 1, 2, 3 seriam os índices que representam os períodos, nós teremos então o capital 1, teremos o montante 1,
o montante 2 mais o montante J dividido pelo que está dentro do parêntese. Somando tudo isso, usando o símbolo de somatório, nós teremos então a terceira fórmula que ela está dando, para a gente calcular a série de juros simples, que é C é igual a somatório dos montantes dividido pelo parêntese, que é 1 mais I vezes N, certo? Então, ela já relembrou a fórmula dos juros, a fórmula do montante e apresentou para a gente aqui a fórmula das séries de juros simples, ou seja, para calcular a parcela em uma série de operações que vai gerar diversas parcelas. Sem entrada. Com entrada, seria como? Então, a situação em que trabalharemos com entrada seria como? C é igual ao valor atual menos a entrada. Então, nós teremos aquela fórmula lá, integrando a entrada. O capital seria igual ao valor atual menos a entrada. Isso tudo é igual ao somatório dos montantes dividido por 1 mais a taxa vezes o período dos juros. Então, nós temos aí, então, agora 4 fórmulas. A vantagem das provas, né, é que quando nas provas desse tipo, a Anhanguera sempre dá uma tabelazinha com as fórmulas. Então é importante a gente só identificar, se familiarizar, para identificar na questão qual é a forma que a gente vai usar. Não tem necessidade de decorar, não é? Porque lá ele sempre dá uma tabelazinha com a forma. Então isso aí foi o quê? Uma revisãozinha dos juros simples. E aí do juro composto e da taxa equivalente. Da taxa equivalente aqui para juros compostos. Então vamos começar vendo juro composto. Juro composto é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Ou seja, enquanto o juro composto é sempre calculado no capital inicial, baseado no capital inicial, no juro composto sempre vai ser referente ao montante relativo ao período anterior. Assim, os juros são incorporados a cada período de capitalização ao principal. Então, essa fórmula vai ser como a fórmula do montante para o juro composto. Vai ser capital vezes 1 mais I elevado a N. Se a gente fizer comparar com a fórmula do juro composto, o N, que era dentro do parêntese multiplicando o I, no composto ele sai do parêntese e fica sendo expoente do parêntese, que isso é um diferencial para o juro composto. Onde o I é a taxa e o N é o período da operação financeira, né? E na taxa equivalente, ou seja, na taxa equivalente, nós iremos usar essa fórmula, que é, para você calcular a taxa equivalente, você vai ter uma taxa apresentada no período. Na questão lá, ele fala que a capitalização aconteceu em determinado período. Mas ele pode estar pedindo a resposta em um período diferente, ou seja, pode estar dando de anos e quer em mês, ou ele em bimestre. Então, para a gente poder fazer uma taxa equivalente em juro composto, a gente usa essa formulazinha aqui, ó, que é I, que é a taxa equivalente, é igual a 1 mais I elevado a P dividido por A. Esse menos 1 aqui não é menos o A, não é menos a fórmula toda, certo? Onde o P é o período pedido ou desejado, ou seja, o que a questão quer, né? E o A é o período apresentado. Esse expoente aqui em fração, a gente pode pensar como sendo o período em a fração transformando em raiz. Então vai ter o quê? A taxa equivalente é igual a raiz de A de raiz A de 1 mais I elevado a P menos 1. Esse menos 1 está fora da raiz. Ou seja, mais uma quinta formulazinha, né? Então a taxa equivalente, ó, são as taxas de juros fornecidas em unidade de tempo diferente. Quando estas estão aplicadas em um mesmo período durante o mesmo prazo, produzem um mesmo montante acumulado, num regime de juro composto. Ou seja, se você usar a taxa equivalente, em vez de usar as taxas separadas do período e da taxa em si, né, você vai ter o resultado o mesmo. Ou seja, para facilitar o cálculo, você, em vez de ficar trabalhando com duas taxas diferentes, você usa a taxa equivalente, que iguala tanto o período como a taxa no mesmo período. Então, o período comercial,
um mês, 30 dias em qualquer mês do ano. E um ano tem 360 dias. Sempre reforçando isso. Só para lembrar, de novo, ele acha que a gente pode esquecer, né? Porque. Então, um ano tem seis bimestres. Um ano tem 4 bimestres. Um ano tem 3 trimestres. Um ano tem 2 semestres. Um biênio é 2 anos. Um triênio é 3 anos. Só para lembrar. Então vamos aqui para um exemplo. Calcule a taxa equivalente em juros compostos de 1,5% ao mês em um ano. Ou seja, ele quer que a gente transforme 1,5% ao mês para a taxa equivalente referente a um ano. Temos que calcular com menor unidade. Nesse caso, trabalharemos com mês. Assim, ó, o A, que vai ser 1, porque é um mês, né? Porque a taxa apresentada é ao mês, ou seja, um mês. E o P vai ser 12, porque é a taxa pedida ao ano. Portanto, um ano é igual a 12 meses. Ou seja, o A é a taxa apresentada, ou seja, 1,5% ao mês. Então, ele apresentou a taxa no período mês. Mas ele quer, ou seja, ele está pedindo que a gente apresente essa taxa em ano, que é 12 meses. Então, o A é sempre a taxa apresentada e o P é sempre a taxa pedida. Então, na resolução, I, que é a taxa, é 1,5% ao mês. Nós usaremos a fórmula lá, parêntese, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a P dividido por A, tudo isso menos 1. Então, A é 1, que é o mês, que é a taxa dada, e P é 12, que foi a taxa pedida. Então, substituindo o P por 1, por 12, né, que é a taxa pedida, e o A por 1, que é a taxa apresentada na fórmula, nós podemos agora resolver matematicamente. Resolve o parênteses e resolve 12 dividido por 1 é a mesma coisa que 12, né? 1 mais 0,015, porque 1,5 transformar, que é 1,5%, dividido por 100, né? Vai ficar 0,015. Então, 1 mais 0,15 elevado a 12, tudo isso menos 1. Nós temos então que 1,1956, ou seja, 1,015 elevado a 12 é igual a 1,1956. Tudo isso menos 1. Então nós temos que a nossa taxa equivalente ao ano é 0,1956 ao ano. Para a gente voltar, porque ela está na taxa unitária, para a gente transformar em taxa percentual, nós multiplicamos por 100. Então, 1,5% ao mês é a mesma coisa que 19,56% ao ano. A mesma coisa no sentido de equivalente, né? Tranquilo? Então, a série de juros compostos. Série de juros compostos poderia ter também a denominação parcelamento de juro composto ou ainda financiamento de juro composto. Lembrando a formulazinha do montante para juro composto. Capital vezes 1 mais I elevado a N. Ou se a gente isolar o capital, capital é igual ao montante dividido por 1 mais I elevado a N. Então, cada parcela, lembrando, ou prestação, são pequenos montantes. Dá aqui o gráficozinho para fazer a comparação, né, dentro do tempo. O tempo 0 é quando você faz o empréstimo ou faz a aplicação. O mês 1 vai ter o montante 1, o mês 2 o montante 2, até chegar nas parcelas finais. Cada parcela gera um capital, que a gente viu aí, não é? Então, a mesma lógica do composto, agora só que usando as fórmulas do juro composto, as mesma lógica do juro simples, só que agora usando a fórmula do juro composto. Nós vamos então ter, para a gente achar a série de juros compostos, nós usaremos a fórmula C é igual somatório do montante dividido por 1 mais I elevado a N. Então, mais uma formulazinha, né, para a gente se familiarizar. Então, em uma situação em que trabalharemos então com entrada, vai ser aquela formulazinha onde
o capital é igual ao valor atual menos a entrada. Então nós teremos a fórmula, então, valor atual menos a entrada é igual ao somatório do montante dividido por 1 mais I vezes N. Então, recapitulando, juros simples. O juros simples é calculado sempre sobre o valor do capital inicial. As fórmulas são juros C capital vezes I vezes que é a taxa vezes N, que é o período. Montante, ó, é o capital vezes 1 mais I vezes N, ó, taxa vezes o período. Isso aqui é quando a gente está falando o quê? De juro simples. A série de juros simples, cada parcela ou prestação são pequenos montantes. Qual é a fórmula? Ó, C é igual a somatório dos montantes dividido por 1 mais I vezes o N. Para a gente poder achar o parcelamento com entrada, o capital vai ser o valor atual menos a entrada e a usar a mesma fórmula. Lembrando, ó, aqui embaixo no denominador, 1 mais I vezes N. Quando a gente vai para o juro composto, o juro composto é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Então a forma que a gente tem é C, que é o capital, vezes 1 mais I elevado a N. Aqui está tranquilo. Na série de juro composto, cada parcela ou prestação são pequenos montantes. Então, ó, o C é igual ao somatório do montante dividido por 1 mais I elevado a N. Se tiver entrada, vai pegar o capital, o valor atual menos a entrada e usar a fórmula somatório dos montantes mais I 1 mais I elevado a N. Tá vendo? Elevado a N. Na formulazinha lá que tá em azul, no slide anterior, tá dizendo que o N é multiplicando. Então tem que ter esse cuidado para não, se por acaso a tabela tá errada, vocês não vacilarem, certo? Na fórmula da série de juro composto, o N sempre é elevado. É um expoente. Então vamos aqui para a gente poder ver se o que ela falou lá, que a gente recapitulou aqui, aplicando nos 4 exercícios dessa teleaula. Então a primeira questão, ele fala: Ana está fazendo um investimento e um capital de R$ 2.700 aplicado um regime de juros simples durante 2 anos e meio, rendeu o montante de 3.840. Aí a pergunta: qual foi a taxa mensal utilizada na aplicação? Então, vamos lá. Aí a mesma questão, né? Aí, primeira coisa que a gente faz é identificar o que a questão deu. Então ela falou que o capital C é 2.700, que o montante M foi 3.840. Em qual período, N? 2 anos e meio, ou seja, 30 meses. Porque 24, um ano é 12, né? 2 anos, 24, mais meio ano, 6 meses, 30 meses. E usa a fórmula. Montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes o N, que é o período. Ou seja, o I vezes, que é a taxa, vezes o N, que é o período, eles estão multiplicando, porque a gente está falando em quê? De juros simples. Então, aplicando os valores na fórmula, nós teríamos então 3.840, que é o montante, é igual a 2.700, que é o capital, vezes 1, mais I, que é a taxa que a gente quer, vezes o 30, que é o período de 30 meses. Então, pegando o que está multiplicando, passando para o lado de lá, dividindo, nós temos 3.840 dividido por 2.700, que é igual a 1 mais 30i. A resposta da divisão é 1,4. E aí, o que tem somando, a gente passa para lá subtraindo, né? Então fica 1,4 menos 1 igual a 30i. Nós temos então que 0,4 é igual a 30i. Passando o que está multiplicando para o lado de lá dividindo, nós temos que i é igual a 0,4 dividido por 30, que é igual a 0,01.
Isso é a mesma coisa que dizer, se a gente multiplicar por 100, né? Para transformar a taxa unitária em taxa percentual, nós temos então a resposta aqui. Qual é a taxa mensal utilizada na aplicação? Foi de 1% ao mês, porque a gente transformou o período aqui, né? Em mês, então a taxa mensal, ou seja, ao mês é o quê? 1% ao mês. Tranquilo? A segunda questão. Mário fez um empréstimo da quantia de 4.500 sob a taxa de juros simples de 5% ao mês, para ser pago em 3 parcelas mensais. Calcule o valor das parcelas. Então, a gente vai usar o quê? A fórmula do somatório das parcelas. Ele falou que foi juros simples, então nós vamos usar então o quê? A série de juros simples, que é o quê? C, capital, é igual ao somatório do montante dividido por 1 mais I vezes N. Lembrando que como não tem taxa de entrada, né? A entrada vai ser essa formulazinha aqui. Colocando os valores na forma. 4.500 do capital é igual a M, que é cada montante é como se fosse uma pequena parcela, ou cada parcela é um pequeno montante. Então, o montante do período 1, nós temos embaixo 1 mais 0,05. 1 da fórmula, 0,05 é o 5% da taxa, só transformada em valor unitário, ou seja, 5 dividido por 100 é igual a 0,05, vezes o período. O primeiro período é o primeiro mês, então a taxa é o mês 1. Mais, porque é um somatório, né? O montante 2, que é a parcela 2, 1 mais 0,05, vezes N2, que agora é 2, porque o N é o segundo período, então é 2. A mesma coisa para o terceiro período, então o N vai ser 3. Então a diferenciaçãozinha aqui, ó, é que na primeira parte do somatório, o período N é 1. Na segunda parte, o segundo período, o N é 2. E na terceira parte, o terceiro período, o N é 3. Resolvendo e colocando um M em evidência, porque é o que a gente quer, né? Nós vamos ter 4.500 é igual a M vezes 1 sobre 1,5 mais 1,1 dividido por 1,1 mais 1 dividido por 1,15. Resolvendo o parênteses, né? As frações, temos esses valores. Resolvendo de novo, nós temos então o quê? 4.500 é igual a 2,7311 M de montante. Está multiplicando, passa para lá dividindo. Nós então temos que o montante é 1.647,69. Como a gente sabe que cada parcela é como se fosse um montante, e as parcelas são iguais, né? Então, calcule o valor da parcela. O valor da parcela vai ser R$ 1.647,69, que foi o montante que a gente achou na resolução da fórmula. Tranquilo? Vamos para o terceiro. Converta a taxa de juros compostos de 105% ao ano para ao bimestre. Então vejam, ele não quer o mês, ele quer o bimestre. Então vamos lá. Usamos a fórmula da taxa equivalente de juro composto. Aí lembrando, 2, por que P é 2? Porque é a taxa pedida e é 2 meses. Porque 2 meses é um bimestre, porque ele quer em bimestre. E o 12 é o A, porque foi a taxa dada, que como o bimestre está trabalhando em meses, né? Um ano tem 12 meses. Por isso, 2, porque ele quer em bimestre. E 12, porque o ano tem 12 meses. Então, a nossa taxa, resolvendo a formulazinha, né? 12 dentro de parêntese, resolvendo a fração do expoente, resolvendo o expoente, subtraindo, nós temos então a taxa 0,1271. Essa taxa equivalente unitária, multiplicando por 100, nós teríamos então 12,71%, que seria a taxa equivalente percentual. Mas aí, se deixar unitário, né, também dá certo. Depende lá das opções, né? E para a gente finalizar, 4. Luiz realizou uma compra
que foi financiada em 3 parcelas mensais, iguais, de R$ 600. O financiamento foi realizado sob a taxa de juros composto de 56% ao ano. Determine o valor da compra feita por Luiz. Então, ó, ele falou, ó, R$ 600 mensais. Então, o período ele deu em mês. A taxa ele deu em ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a taxa equivalente. Achando a taxa equivalente, 1 mais 0,56, porque 56% transformado transformando percentual em unitário, né? É só dividir por 100. Então, 56% é a mesma coisa que 0,56. Então, dentro do parênteses, nós teremos 1 mais 0,56 elevado a 1, que é o mês, que é o período dado, né? É o período pedido, que ele quer o valor da compra. E 12 é o período dado, que a taxa está em ano. Então, transformando, resolvendo o parêntese e resolvendo a fração do expoente, resolvendo o parêntese, resolvendo o expoente, nós chegamos então à taxa, resolvendo esses cálculos, né? Que pode usar a calculadora. Nós temos então que a taxa equivalente a 56% ao ano, equivalente ao mês, né? Vai ser 0,0377. Então, a taxa ao mês, multiplicando 0,0377, nós temos então que a taxa equivalente é 3,77% ao mês. Ou seja, equivalente a quê? A taxa dada, que foi de 56% ao ano. Agora que a gente tem o período que a gente quer, que é as parcelas mensais, e uma taxa equivalente em mês, aí nós podemos usar a fórmula para achar o que ele está pedindo, que é o valor da compra. Então, a fórmula nós vamos usar o quê? A série de juros compostos, que é o quê? C igual ao somatório de M dividido por 1 mais I elevado a N. Por que é elevado? Porque estamos falando de juros compostos. Então, usando os valores, não é? O valor da compra vai ser igual ao valor do capital, né? Então, 600 que é M. Por quê? Porque ele falou que o valor da parcela é M. E falou também que é em 3 meses, não é? Então, colocando da fórmula, a taxa que a gente achou equivalente, 0,0377. No mês 1, fazendo a mesma coisa. Na fórmula, mês 2 e no mês 3, ou seja, quem vai mudar vai ser só os expoentes. Então, usando a calculadora para resolver essas questãozinhas aí, nós temos que o valor vai ser o valor da compra, que é igual ao valor do capital, vai ser de R$ 1.672,37. Então, tomar cuidado quando for fazer as questões, sempre analisar se a taxa e o período estão iguais, senão a gente tem que usar a fórmula da equivalência para poder achar a taxa equivalente e depois aplicar a fórmula necessária, se é a série do juro composto, se é a série do juro simples, se é do montante ou do capital. Então, essa aí foi o resumo da primeira transmissão da professora lá. E a gente pegou aqui, corrigiu a atividade dessa transmissão. E aí espero que tenha ajudado. Ajudou? Me respondam aí. Pronto. Aí a vantagem é porque como é uma coisa que a gente vê desde o primeiro grau, né? Estamos só recapitulando, quem nunca mais tinha feito essa brincadeirazinha aí. Mas a nossa vantagem também é que a gente pode usar a calculadora na prova, né? Porque estamos em casa. E a prova também normalmente apresenta as fórmulas. E aí eu acredito que essa primeira aula, transmissão lá, foi tranquila, a gente recapitulou aqui. Espero que a gente se veja na próxima quinta, que vocês tenham feito a atividade referente à transmissão da próxima segunda. E aí a gente vai seguindo esse semestre. Tranquilo? Até a próxima, então.